Vocês estão escutando algum barulho estranho de fundo? Não, aqui tá Às ok. vezes. Oi? Às vezes, sim. É um barulhinho. É porque tem uma máquina aqui fazendo um trabalho e aí ela faz um pouquinho de barulho, mas não é hora demais. Vamos lá, vamos começar, tá? Então a gente estava vendo exemplos, né, de limites e técnicas para resolver alguns desses exemplos, né? O último que a gente viu, só para a gente relembrar aqui, deixa eu pegar um exemplo, foi, por exemplo, o caso desse limite aqui, só para a gente relembrar. Eu acho que esse aqui dá, quando coloca x igual a 2, fica 4 menos 8 mais 4, que é isso mesmo. Então, esse exemplo aqui para ilustrar a aula passada, né, o limite, quando x tende a 2 de x menos 2, x ao quadrado menos 4x mais 4. Eu vou ser um pouco mais breve, tá? Porque a gente vai estar só revendo o que a gente viu na aula passada. Mas a gente viu que o primeiro passo que a gente faz é avaliar a expressão em x igual a 2 para ver o que acontece. Quando a gente faz essa análise, a gente observa que o resultado aqui é 0 sobre 0. Portanto, a gente vai ter que dar uma mexida aqui nessa expressão, né? Aqui, em particular, a gente tem um problema, porque o denominador não pode ser 0. E aí, a sugestão que eu falei foi, ora, quando eu coloco x igual a 2 nesse polinômio, significa que eu posso dividir ele por x menos 2, fazendo uma troca aí, e aí eu vou poder fatorar a expressão toda. Então, eu vou dividir esse polinômio por x menos 2, usando o algoritmo da divisão, né? X ao quadrado menos 4x mais 4, que eu vou dividir por x menos 2, e aí o resultado vai ser x ao quadrado menos 4, menos 2x, quando subtrair aqui, vai sobrar menos 2x, aí menos 2x mais 4, eu vou multiplicar por menos 2, que vai dar menos 2x mais 4, quando subtrair, vai dar zero. Então, esse limite aqui, ele é, a função de cima, né, o polinômio em cima, é x menos 2 vezes x menos 2. Portanto, esse limite aqui, ele é igual ao limite quando x tende a 2 de x menos 2 vezes x menos 2, dividido por x menos 2, e aí a gente cancela x menos 2 com x menos 2, restando apenas limite quando x tende a 2 de x menos 2, que é igual a zero. E está resolvido o nosso problema, certo? Então, eu espero que com a aula passada com todas essas aulas que a gente viu de limite, eu espero que vocês tenham pelo menos absorvido a ideia de que quando o limite dá algo do tipo 0 sobre 0, tudo pode acontecer, certo? 0 sobre 0 não é 0, 0 sobre 0 não é 1, 0 sobre 0 não é um número, 0 sobre 0 é o resultado da sua análise sobre o seu limite, né? Então, quando você faz a análise sobre a função que você está calculando e obtém algo que é do tipo 0 sobre 0, não significa que o limite não existe, não significa que o limite é 0, não significa que o limite é 1. Significa que o limite é algo a ser determinado através de alguma técnica. Então, você vai ter que mexer aí na expressão para encontrar o valor do limite, certo? Esse tipo de situação aqui, a gente chama de uma indeterminação. Existem vários tipos de indeterminação, a gente vai ver várias delas ao longo desse semestre, mas essa aqui aparece com muita frequência, né? Uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, nesse caso, né? Então, dizer que é uma indeterminação do tipo 0 sobre 0 não significa
que o limite não existe, ou que não é possível determinar o resultado do limite. Não, significa apenas que você vai ter que mexer na expressão para tirar alguma conclusão. Pode acontecer do limite não existir, pode acontecer do limite ser 1, pode acontecer do limite ser 0, pode acontecer do limite dar qualquer valor, qualquer número real. Não dá para saber apenas através dessa avaliação. Por isso que a gente diz que isso é uma indeterminação. Diz que só com essas informações o valor desse limite não está determinado. Então, a gente precisa mexer e descobrir. Certo? Mais alguns... Professor, Oi, diga. eu queria só pedir licença, porque na aula passada você passou um desafio uma atividade pequena, para a gente Eu não estou fazer conseguindo ouvir direito. Tu pode falar um pouco mais alto? as câmeras de crescendo. Você está conseguindo ouvir melhor agora? Um pouco Ou ainda melhor. está baixo? Então, na aula passada você passou um exercício para a gente fazer, e aí quando a gente fez a substituição, deu 0 sobre 8. Aí daria 0, né? Só que aí não bateu com o gabarito que você deu. Aí a gente fez esse processo de divisão e aí deu o resultado que você deu, sabe? E assim, eu disse que a gente fez porque foram um esquecimento de eu, não foi o resultado de várias pessoas da turma. Aí pode às vezes acontecer isso. Eu ainda não estou conseguindo entender, porque não é nem só o volume, o microfone também está um pouquinho ruim, eu não estou conseguindo. Mas deixa eu ver se eu entendi. Na aula passada a gente viu um exemplo, deixa eu passar o quadro aqui. Que aí lá no exemplo fazia aquela divisão e deu 0 sobre 8, não é isso? Isso, pronto. Acho que agora vai ficar melhor. Tirei aqui, desconectei. Agora eu estou ouvindo bem melhor. Pronto. Aí foi exatamente isso, deu 0 sobre 8. Aí a gente pegou, fez aquela simplificação que o senhor ensinou a fazer, e aí bateu certinho, com o gabarito que o senhor deu. Entendeu? Uhum. Certo. E aí qual é o problema? Não, eu só queria saber assim, porque como deu diferente do gabarito, eu queria saber se nessa situação, tipo 0 sobre 8, que acaba dando 0, se a gente ainda assim tem que dar continuidade Veja, a desenvolver dessa a forma. questão é a seguinte, com relação a operações de números reais, a gente sabe que a gente nunca vai dividir por 0, certo? A gente nunca vai dividir por 0. Dividir por 0. Então, se o 0 aparece aqui embaixo, a gente tem um problema. Certo? Mas nesse caso, o 0 não apareceu aí embaixo. Então, esse caso não se trata de uma indeterminação. Se você fez a avaliação na sua expressão e o resultado deu 0 dividido por 8, isso não é uma indeterminação. O seu limite está muito bem determinado e o valor dele é 0 sobre 8. Quanto é 0 dividido por 8? 0. 0, exatamente. Então, aqui não tem uma indeterminação. Não é o mesmo caso. Não, mas assim, é porque deu uma discrepância em relação ao gabarito, só isso. Aí a gente fez a simplificação. Ah, entendi. E aí entendeu? Aí bateu com o gabarito que o senhor deu. Mas foi somente isso. E outra dúvida que eu queria saber também é que eu fui revisar a questão de divisão de polinômios. E aí tem um dispositivo chamado Brio-Ruffini. Eu queria saber se, por exemplo, na prova, se a gente poderia usar ou se o senhor não permite, porque não é uma coisa que o senhor está ensinando. Pode usar, não tem problema não, porque isso é conhecimento prévio, vamos dizer assim, né? No ensino médio geralmente se vê esse Brio-Ruffini. Eu particularmente não gosto de usar porque eu nunca lembro. É uma regra que você tem que memorizar como você vai fazer, né? E eu sou meio ruim de memória. O algoritmo da divisão, sim, é algo que a gente usa corriqueiramente dividindo números, por exemplo. Então, assim, é algo que eu não costumo esquecer. Mas pode usar Brio-Ruffini, sim. Tem outras técnicas também para divisão de polinômio que também não tem problema, certo? Eu ensinei aqui mais para lembrar, mas é algo que, do jeito que vocês souberem fazer, pode ser feito. Ok? Então, vamos seguindo. Deixa eu só pegar mais um exemplo aqui. Lembro que na aula passada também a gente fez um exemplo aqui, e eu vou colocar ele de novo, porque eu pretendo fazer ele de uma outra forma e já acrescentar mais um método aí aos nossos métodos de resolução. Certo? Que é esse limite aqui. Deixa eu colocar aqui. Exemplo. A gente viu esse limite aqui. Limite quando x tende a 3 de raiz de x menos raiz de 3 sobre x menos 3. E aí eu fiz de uma forma lá na aula passada, eu queria fazer isso de outra maneira. Certo? E já apresentar aqui uma outra técnica. Essa outra técnica a gente vai usar quando? A gente pode usar
quando a gente tem alguma situação do tipo, bem, tem que ser uma indeterminação, então quando a gente tem alguma coisa do tipo 0 sobre 0 ou algo do tipo, certo? Algo que o limite não está determinado, que é o caso, né? Se eu boto x igual a 3, vai dar 0 sobre 0. Então, a gente tem uma indeterminação aqui. E aí a gente tem uma indeterminação tal que no numerador ou no denominador, a gente tem uma estrutura do tipo raiz mais raiz ou raiz de alguma coisa menos raiz de alguma coisa. Certo? A gente tem assim, raiz de alguma coisa aqui, menos raiz de alguma coisa, ou raiz de alguma coisa, mais raiz... Pode ser qualquer coisa. Certo? Pode ser qualquer coisa. No geral, essa técnica vai funcionar. Tá? E qual é a estratégia para resolver usando esse método novo que eu vou mostrar aqui? E aí eu vou fazer outro exemplo que não seja o mesmo da aula passada. A estratégia é você fazer o seguinte. Agora, veja só, só pode ser raiz quadrada. Se não for raiz quadrada, se for raiz cúbica, raiz quinta, aí é outro problema. Já comprei. Tá? Começou a repetir de novo, professor. Repetir o quê? Essa parte aí que a internet aqui travou um pouquinho. A técnica que a gente vai usar, ela vai ser aplicada quando a gente tiver na nossa função uma fração, uma indeterminação do tipo 0 sobre 0, e aí ou o numerador ou o denominador, ou até mesmo o numerador e o denominador, sejam expressões do tipo raiz mais raiz, raiz menos raiz, algo assim, sabe? Como é o caso aqui. Aqui em cima a gente tem raiz de x menos raiz de 3. Certo? Embaixo a gente tem também. Então, sempre que a gente tem uma situação desse tipo, a gente pode aplicar essa técnica, tá? E aí eu vou explicar como é a técnica. A técnica é a seguinte. Como a gente sempre vem vendo, né? Quando a gente tem uma indeterminação, a gente tenta eliminar a indeterminação através de alguma manipulação algébrica, né? A gente fatora, a gente cancela, a gente faz alguma coisa desse tipo, para que a gente consiga eliminar a indeterminação, ou melhor dizendo, para que a gente possa trocar a função que a gente tem por outra que é contínua, aonde a gente quer calcular. Então, o que a gente vai fazer aqui vai ser similar, a gente só vai fazer de um jeito diferente. Qual é o jeito diferente? É você observar o seguinte. Note que se eu pegar raiz de x menos raiz de 3 dividido por x menos 3, e eu multiplicar essa fração por uma outra, certo? Eu vou multiplicar essa fração por uma outra, que vai dar igual, óbvio, a minha intenção não é alterar a expressão, raiz de x menos raiz de 3 sobre x menos 3. Então, eu vou multiplicar por uma outra fração, mas uma fração que o resultado dá 1. Certo? Essencialmente, a fração eu estou multiplicando por 1. Então, eu vou multiplicar por uma outra fração, onde em cima e embaixo eu tenho o mesmo valor, e a ideia é colocar algo aqui que quando eu multiplique, essas raízes aqui de cima desapareçam, tá? Então, o que é que eu vou multiplicar aqui? Eu vou multiplicar isso tudo por raiz de x mais raiz de 3. Só que eu tenho que multiplicar em cima e embaixo. Raiz de x mais raiz de 3. Essencialmente, eu não estou mudando a minha expressão. Porque eu estou multiplicando por 1, né? Raiz de x mais raiz de 3 dividido por raiz de x mais raiz de 3 é 1. Então, não estou alterando nada na minha expressão. Só estou fazendo uma alteração visando simplificar. Certo? E aí, o que é que vai acontecer quando eu fizer essa multiplicação de frações? Vamos ver. Bom, a questão é, se aqui tem menos, aqui eu boto mais. Se aqui tem mais, aqui eu boto menos. Certo? Então, são expressões conjugadas uma da outra. Né, o que a gente chama. A gente diz que raiz de x mais raiz de 3 é a expressão conjugada à expressão raiz de x menos raiz de 3. É você trocar esse menos do meio por um mais. Certo? Então, você fez isso, multiplicou. O que é que vai aparecer quando multiplica? Aí, lembra quando a gente multiplica frações, né? A gente multiplica os numeradores e multiplica os denominadores. Então, vai ficar raiz de x menos raiz de 3 multiplicado por raiz de x mais raiz de 3 dividido por x menos 3 vezes... Eu tenho que botar esse parêntese porque eu preciso multiplicar o numerador pelo numerador. Então, se o numerador é raiz de x menos raiz de 3, eu tenho que multiplicar raiz de x menos raiz de 3 e não só o raiz de 3.
Se eu não colocar o parêntese, vai dar a impressão que eu estou multiplicando só pelo último termo. Né? Então, raiz de x mais raiz de 3. Então, essencialmente, o que eu fiz foi multiplicar a fração em cima e embaixo pelo conjugado da expressão que tinha raiz. Multipliquei pelo conjugado. Quando eu fizer isso, veja o que é que vai acontecer. Aqui embaixo, eu vou deixar do jeito que está, porque não vai fazer muita diferença multiplicar. Vou botar aqui x menos 3 vezes raiz de x mais raiz de 3. Deixa assim mesmo, sem problema. Agora, lá em cima, é que a gente vai perceber qual é a utilidade de fazer esse produto. Qual é a utilidade de fazer esse produto? É que quando eu multiplico pelo conjugado, aqui em cima eu vou ter um produto da soma pela diferença. E a gente viu nas aulas passadas que isso é um produto notável, né? Quando a gente tem o produto da soma pela diferença, o resultado é o quadrado do primeiro vezes menos o quadrado do segundo. Então, quando a gente soma, faz o produto de A mais B por A menos B, o resultado dessa conta é A ao quadrado menos B ao quadrado. E aí as raízes vão desaparecer. No caso agora é o inverso, né, professor? Só que eu estou vendo ao contrário. Mas não faz diferença, não. Produto, né? Se eu trocar a ordem dos elementos do produto, não faz diferença. Então pronto. Quando eu multiplicar, vai ficar raiz de x ao quadrado menos raiz de 3 ao quadrado. E aí, o nosso problema melhorou. Deixa eu frisar aqui só para eu poder ter espaço, não confundir. E aí, em cima agora, quando eu elevar a raiz de x ao quadrado, o resultado dá x. Raiz de 3 ao quadrado é 3, dividido por x menos 3, que multiplica raiz de x mais raiz de 3. E aí a gente ganhou a utilidade que a gente queria, que era cancelar aqui o x menos 3 com o x menos 3, ficando apenas com um sobre raiz de x mais raiz de 3. Então, essa função aqui é exatamente igual a essa, com exceção de quando o x é igual a 3, que a função de cima não está definida. Certo? Então, essa manipulação algébrica todinha me permitiu simplificar a expressão da função, fazendo com que agora ela seja contínua em 3, e agora a gente pode calcular o limite. Portanto, o limite quando x tende a 3 de raiz de x menos raiz de 3 sobre x menos 3 é igual ao limite quando x tende a 3 de 1 sobre raiz de x mais raiz de 3, que vai dar 1 sobre 2 raiz de 3, como tinha dado no exemplo passado, certo? Então, essa técnica, ela é só uma maneira um pouco mais geral de resolver tipos de limite como esse aqui, né? Raiz de alguma coisa mais ou raiz de alguma coisa menos, certo? É uma maneira um pouco mais geral do que a outra e vai servir para resolver limites desse tipo, tá? Talvez esse tenha ficado mais fácil da outra forma, mas a gente vai ver só mais um exemplo que a gente pode resolver usando essa técnica, que é fazendo o seguinte. Vou mostrar aqui para vocês o seguinte limite. Poxa, velho, tem um exemplo mais fácil. Mais simples. O Leito está colocando só uns exemplos mais maiores. E assim, vou pegar do outro livro. Deixa eu pegar aqui um exemplo legal. Talvez aqui também. Limites. 2, 2. Só um instante.
Modelos, séries, geometria, blá blá blá. Limites e continuidades. Ah, tá. Porque esse livro não é dos que a gente pode usar hoje. Deixa eu pegar aqui. Ah, não, tá aqui. Livros. Livros, achei. Stuart, volume 1. Vou pegar um exemplo aqui. Ver. 2. Limites. Achei. Limites de uma função. Pronto, essa aqui tá ótima. Achei uma boa aqui. E só porque eu dei essa pequena pausa, o Jamboard resolveu atualizar. Olha que maravilha. Deixa ele atualizar aqui. 2 segundos. Pronto. Então vamos ao exemplo. Aqui. Mais um. Mudar a página. Exemplo. Mas esse exemplo aqui, qual é o exemplo? O exemplo é limite quando t tende a 0 de t ao quadrado por em cima raiz de t ao quadrado mais 9 menos 3. Pronto. Só mudei a variável da função, tá certo? Mas isso não é um problema. A gente só está chamando o x de t. E tá tudo certo. Bom, vamos lá. Então, foi o que eu falei. Né? A gente tem aí algo do tipo raiz de alguma coisa menos raiz de alguma coisa. Não está aparecendo exatamente a raiz, né? Mas a gente pode pensar isso aqui como sendo raiz de t ao quadrado mais 9 menos raiz de 9. Não tem problema a gente pensar dessa forma. Então, eu não vou escrever isso porque a gente não precisa necessariamente. Então, o que é que eu falei relacionado à técnica? O que a gente vai fazer é multiplicar sempre pelo conjugado em cima e embaixo para não ter problemas. Então, eu vou pegar a expressão raiz de t ao quadrado mais 9 menos 3 dividido por t ao quadrado. E eu vou multiplicar em cima e embaixo pelo conjugado da expressão de cima. Que a função é justamente fazer essa raiz cair fora, né? Então, eu vou multiplicar por raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3 dividido por raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3. Isso vai dar igual a... Bem, a gente pode até já escrever a resposta sem precisar fazer a conta, porque a gente sabe qual é a proposta, né? A proposta é multiplicar esse por esse e depois esse por esse aqui. Então, a gente já coloca a resposta. Em cima, a gente vê que tem um produto da soma pela diferença. Então, vai dar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo. Então, vai ficar t ao quadrado mais 9 Professor, menos 9. Oi. seria sempre a soma e a subtração, né? Não importa, tipo, se primeiro viesse a soma, aí seria t ao quadrado mais 9 menos 3, Não, né? o que importa é o símbolo que está aqui. Se tiver um mais ou um menos aqui dentro da raiz, você deixa do mesmo jeito. Você não mexe. Não, Se t ao quadrado mais 9, ele vai continuar t ao quadrado mais 9, não vira menos. Foi não, isso? eu tô falando justamente desse do meio aqui. Sim. Por exemplo, na primeira,
é menos. Mas se fosse mais aqui, na primeira, na segunda ia ser menos. Ia ser menos, exato. É você trocar de menos para mais e mais para menos. Tá certo. Ok? Ok. Então vamos lá. Me perdi. Sim, certo. Menos 9. E aí embaixo a gente só repete, porque não vai fazer muita diferença. Vai aparecer aqui t ao quadrado vezes raiz de t ao quadrado mais 9. Mais 3. Pronto, ficou isso. A gente deixa assim do jeito que está. Aí agora, em cima, eu tenho t ao quadrado mais 9 menos 9, vai ficar só t ao quadrado. E embaixo eu tenho t ao quadrado, que multiplica raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3. Posso cortar agora t ao quadrado com t ao quadrado, fazendo com que em cima a gente fique com 1 e embaixo raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3. E agora isso resolveu o nosso problema. Resolveu? Porque agora o limite, quando x tende a zero, de raiz de t ao quadrado mais menos 9 menos 3 sobre t ao quadrado pode ser escrito como limite quando eu botei x tende a zero, mas é t, né? Quando t tende a zero, de 1 sobre raiz de t ao quadrado mais 9 mais 3. Isso dá. Quando t é zero, aí fica raiz quadrada de 9 mais raiz quadrada de 9. Raiz quadrada de 9 é 3, fica 3 mais 3, fica 1 sobre 6. Ok? Alguma dúvida? Daqui para cá eu só fiz substituir o valor de zero no lugar de t. Que agora a função é contínua, em t igual a zero. Alguma pergunta? Não, não. Ok. Deixa eu ver se eu consigo puxar um exemplo legal aqui. Exercícios. Eu acho que eu posso pegar esse. Façam esse aqui, de exercício, só para eu saber se vocês entenderam mesmo. Certo. Raiz. Exercício. Limite. Quando x tende. Vou alterar um pouquinho o exercício aqui. Quando x tende a 1 de raiz de x mais 3 de 2 menos raiz de x mais 3 dividido por 1 menos x. Tentem fazer esse limite aí, usando a técnica que a gente viu.
Eu vou pegar um pouquinho mais de água ali, tá certo? E aí, já já eu volto para saber o que foi que vocês fizeram e quanto deu. E aí, pessoal? Conseguiram? Conseguiram ou não? Eu 1 não. sobre 8, professor? Não sei. Ou 1 sobre 6? Não sei. Vamos descobrir. Mas conseguiram fazer, né? Então, vão me dizendo aí os passos que vocês usaram. É 1 sobre 4, Vamos né? lá. A gente pegou a expressão. E aí a gente faz o quê? O conjugado. Multiplica pelo conjugado, né? Então, como é o conjugado? 2 mais 2 mais. raiz de x mais 3. Beleza. Em cima e embaixo. Por que a gente não multiplica pelo conjugado embaixo também? Alguém pode ter se perguntado isso. Porque embaixo não tem nenhuma raiz, né? O propósito de multiplicar pelo conjugado é usar essa propriedade, né, de produto da soma pela diferença, é a diferença dos quadrados. E aí, se tiver alguma raiz aí, o x dentro da raiz, a gente consegue tirar essa raiz quadrada sem problemas, certo? Então, o propósito acaba sendo esse. Mas vamos lá. E aí, depois que multiplica pelo conjugado, como é que fica? Fica 4 menos x mais 3 sobre 1 menos x vezes 2 mais raiz de x sobre mais 3. Certo. E agora? Eita, peraí, calma. Que tem uma coisa errada. Eu tenho que botar o parêntese aqui, né? Se eu não botar o parêntese aqui, dá errado. Pronto. Aí como é que fica agora? Aí fica 1 sobre 2 mais raiz de x mais 3 1 sobre 2. mais Por raiz de quê? x. Você cancelou o que com o que aí? Tem etapa faltando aí. Eu cancelei. Eu fiz a continha de cima, né? Aí quando fizer a Aí soma, dá. né, vai ficar 4 menos x menos 3. Isso. Eu vou até fazer separado para não fazer aqui no cantinho. Então vai ficar 4 menos x menos 3. Então vai dar exatamente menos x mais 1, né? Que é 1 Isso. menos x. Exato. E eu botei esse 1 menos x embaixo achando que ia dar uma diferença, mas acabou mudando. Enfim, deixa pra lá.
Então, deu 1 menos x, e aí a gente pode cancelar essa parte de cima toda com 1 menos x. Afinal, o que está em cima é exatamente 1 menos x. Né? Então, vai ficar só 1 que multiplica 2 mais raiz de x mais 3. Pronto. Essa é a expressão depois de ajustada, né? Depois de fazer a manipulação. Que eu podia até colocar ali para não ocupar muito espaço. Cabe aqui. Fica com 2 igual, um em cima do outro. Pronto. Então, agora o que é que a gente pode fazer? Finalizar a nossa questão, que a gente já sabe o que fazer. Limite, quando x tende a 1, de 2 menos raiz de x mais 3 sobre 1 menos x. Isso vai dar igual ao limite, quando x tende a 1, de 1 sobre 2 mais raiz de x mais 3, que é igual a raiz de x mais 3, vai ser raiz de 1 mais 3, que é raiz de 4. Raiz de 4 é 2. 1 sobre 2 mais 2 dá 1 quarto. Certo? Alguém achou um valor diferente desse? Professor, por favor, poderia repetir essa parte de 4 menos x menos 3? Porque se faz direto, fica difícil para entender. Quando faz faltando alguma parte. Certo. Em que momento que você parou de entender? Vamos com calma. Não, aí eu entendi que 4 menos x mais 3 Aí fica é a menos mesma x coisa menos de 3. 1 menos x. Ok, Então, mas... certo. Aí aqui, o que é que você faria daqui, para simplificar isso aqui? Aí teve que cortar. Não, calma. Eu estou perguntando aqui. O que é que você faria daqui? A partir daqui, né? Você botou o menos, aí daqui você faria o quê? Me diga. Não entendi. Você ia deixar 4 menos x menos 3 mesmo no numerador? Ah, peraí. Você entendeu que isso dá 1 menos x, certo? Sim, entendi. Pronto. Então, a partir do momento que você observa que em cima é 1 menos x, a sua fração ela fica assim. 1 menos x sobre 1 menos x, que multiplica 2 mais raiz de x mais 3. Não é isso? Aí eu só cancelei aqui. 1 menos x com 1 menos x. É porque se faz direto, eu tava com o microfone desligado falando. Se faz direto, eu acabo perdendo um passo e acabo embaralhando. Não, veja, eu dei uma, vamos dizer assim, uma acelerada um pouquinho mais, porque assim, eu fiz essa conta aqui em cima para não ter que escrever essa fração toda de novo e continuar. Eu fiz só essa continha aqui em cima para observar que essa expressão que está em cima é 1 menos x e que eu posso cortar aqui. Somente. Só para dar uma adiantada. Compreendi. Eu acho que o que ela quer dizer que eu não entendi, professor, é o cálculo que veio antes de dar 1 menos x. É isso que eu acho que sim. Acho que foi isso. Fica 4 menos x menos 3, porque fica o 4 menos o x ali fica negativo, aí o x continua negativo, aí 4 menos, aí tem um sinal de mais ali, aí ele fica negativo, por isso que fica negativo 3 ali em cima, Eu achei que ela tinha entendido essa parte. O que ela não tinha entendido era o Eu entendi o que ela quis dizer. Ela tinha entendido porque ela tem entendido que o resultado é 1 menos x, mas não entendeu como chegou a 1 menos x. Isso. Se acelera demais, minha cabeça embaralha. Então eu não entendi. Veja, eu não entendi, porque assim, não vem um cálculo antes, tipo... Você não entendeu isso aqui, não é isso? Foi isso que você não entendeu? Mas o senhor colocou embaixo, só que o senhor apagou de novo. Como iria ficar antes de botar 1 sobre 2 mais raiz de x mais 3, entendeu? Ah, certo. Então essa parte aqui você entendeu. Eu entendi, sim. Ela não entendeu como você resolveu essa equaçãozinha aqui para dar menos x. Isso aqui você entendeu também, não entendeu? Ou não? Isso, entendi, sim. Então vocês é que estão viajando aí, porque ela entendeu essa parte toda. Agora o que ela não entendeu é por que eu cortei aquilo com aquilo, mas eu cortei porque a expressão de cima, aqui na conta eu verifiquei que ela é exatamente 1 menos x. E aí a fração ia ficar do jeito que ficou ali, que eu apaguei. Certo? Mas foi só para acelerar o processo e eu não ter que escrever a fração de novo. Diga, Stephanie.
Não, então eu não entendi o que ela não tinha entendido. Eu também, eu achei que... Esquece que eu falei, Natália. Ah, pronto. Né? O que ela não tinha entendido foi qual é a conta que entra aqui no meio que eu pulei. Mas foi isso. Então tá tudo resolvido. Exatamente. Estamos resolvidos. Então, se você fez e encontrou um valor diferente, tente olhar direitinho o que é que está diferente do que eu fiz, né? Por que é que deu diferente? Porque esse é o propósito, né? Você se errou, tentar identificar o que é que saiu errado. Se foi uma besteirinha, aí eu não me atentei a isso, eu usei uma propriedade errada, ou se foi alguma coisa grave mesmo e você não está entendendo o método, tá? Então, é importante fazer essa avaliação, tá? Ô, professor, Falando que nem o diretor do prédio falou aqui esses dias, só erra quem tenta, né? Quem não tenta, não erra. Então, diga aí. Ô, professor, eu tava viajando aqui, eu acho que foi ontem, foi terça-feira que você ensinou uma fórmula que tinha x vezes q, era? Oi? Que tinha uma propriedade que era x vezes q, que era quando o polinômio era quando era limite com polinômios, era? Foi? Foi o que a gente usou logo no começo, no primeiro exemplo da gente. Aí, no caso, aquela fórmula sempre vai independente, vamos supor assim, se x, no caso, sempre vai ser x menos 1, não, x vezes q, né? No caso, sempre, né? Ou é x mais q? É porque você está muito longe de quando a gente viu. A gente está vendo uma coisa completamente diferente. Não é porque eu lembrei, porque Quando eu tava você for passando folhando fazer, a página. veja, quando você for fazer algum exercício e tiver alguma uma dúvida relacionada ao exercício, aí você pergunta no local, porque fica meio complicado, porque a propriedade, eu não vou revisar a propriedade inteira aqui para a gente perder mais tempo de aula vendo que a gente viu na aula passada. Mas a propriedade é que se eu tenho um polinômio e eu sei que ele dá zero, veja quanta coisa tem incluída aí e eu não consigo resumir. Né? Se eu tenho um polinômio, ele dá zero, então eu posso escrever ele da forma x menos a, onde a é o valor que dá zero, vezes alguma coisa. Né? Aí essa é a técnica que a gente usa e foi o que a gente usou aqui no começo. Aqui no 1. Né? A gente observou que, como aqui em cima dá zero, quando eu coloco x igual a 2, então eu divido por x menos 2. Certo? Só que a gente já está fazendo outra coisa. Certo? Quando você tiver um exemplo, quando você for fazer um exemplo daquilo e tiver alguma dúvida naquilo, aí você pontua, bota lá no clássico que eu analiso direitinho depois, quando eu tiver tempo. Certo? Que aí fica muito difícil. Eu tô fazendo Pode uma coisa... continuar. Entendeu? Oi, diz. Calma, quem é que tá falando? Alô? Certo? Pronto. Então, agora que vocês entenderam, eu vou botar mais um exercício aqui, tá? Só para vocês tentarem depois, não precisa fazer agora. Eu vou até botar na página anterior também. Ah, tá aqui já. Mais um exercício. Para vocês tentarem. É calcular o limite quando x tende a 7 de raiz de x menos raiz de 7 dividido por raiz de x mais 7 menos raiz de 14. E, por favor, não façam perguntas agora do tipo, professor, então aí eu vou fazer assim. Não. Vocês vão sentar depois, olhar, analisar de acordo com o que a gente fez e vão tentar descobrir como fazer sem me perguntar, certo? Vai ser muito mais proveitoso. Se você não conseguiu, aí na próxima aula, que vai ser presencial, você diz, professor, aquele que você passou eu não consegui. Como é que é para fazer? Aí a gente conversa, ok? Mas é para fazer usando exatamente o mesmo método que a gente viu agora. Tá bom? Tentem fazer depois. Com calma. Vamos para o próximo assunto, que é... Então, a gente vai ver várias coisas aqui, certo? Então, vamos começar agora aqui com limites laterais. Você pode voltar lá, só para tirar o print da tela, para ver a equação. Eu vou colocar isso lá. Eu vou colocar isso lá no Classroom junto com a aula. Tá? Vou colocar lá. Então, vamos ver agora o que são os limites laterais, certo? Limites laterais
são, vamos dizer assim, a gente viu que o limite ele diz respeito ao qual vai ser o valor de uma função quando você se aproxima de determinado valor de x, né? Então, quando a gente escreve que o limite, quando x tende a A e f de x é L, né? O que a gente está dizendo com isso é que quando eu faço x se aproximar de A, o f de x se aproxima de L. Certo? Então, é isso que significa o limite. Quando o x está pertinho de A, o f de x está pertinho de L. Só que quando a gente olha para a reta real, e a gente coloca aqui A na reta real, a gente percebe que a gente tem duas maneiras de se aproximar de A. Tanto é que quando a gente fez os primeiros exemplos lá, fazendo aquela continha, né, botando valores que se aproximam, a gente fez sempre, né, vindo do lado de cá, né, de valores maiores do que A, e vindo do lado de cá, de valores menores do que A. Certo? Nem sempre, fazendo essa análise dessa forma que eu fiz, você vai ter o mesmo valor. Às vezes, quando você faz a avaliação de F pela direita, né, que a gente chama por valores maiores do que A gente encontra um valor diferente do que quando a gente faz o valor quando x vai para se aproxima de A pela esquerda. Né? Quando isso acontece, geralmente são casos em que a função não é contínua, tá certo? Mas, assim, nesses casos, o limite, embora não exista, porque o limite tem que assumir o mesmo valor quando você se aproxima dos dois lados, né? Faz sentido pensar no limite lateral, certo? Que é exatamente isso, é o limite quando você se aproxima de A pela direita e quando você se aproxima de A pela esquerda. Esse é o limite lateral, certo? Então, desse lado aqui, a gente teria o que eu chamo de o limite quando x tende a A mais, certo? Ou melhor dizendo, é quando x tende a A pela direita de f de x. E quando eu avalio para valores menores do que A, eu tenho o limite quando x tende a A menos de f de x. Certo? Então, essa é a ideia do limite lateral. São os limites quando eu pego só pela direita ou só pela esquerda de A. Tá? Então, vamos colocar aqui direitinho para ficar bem formalizado. Então, vou apagar aqui, porque esse foi só um esboço. Tá? Então, vamos ver, vamos definir aqui o que é. Então, definição. Dizemos que o limite de f de x quando x Tá bom, demora um pouco. tende a A pela direita é L, né? Então, estou falando aqui limite pela direita, né? O limite de f de x quando x tende a A pela direita é L. Quando é que eu digo isso? Se a medida que x se aproxima de A de A pela direita. Como assim pela direita? Pela direita eu estou querendo dizer que x se aproxima de A sendo x maior do que A. Certo? Pela direita nesse sentido. Pela direita porque a gente, quando tem a reta real, a gente coloca os valores maiores sempre à direita, né? Então, a reta real aqui, A, x se aproxima de A pela direita, né? Por valores maiores do que A. Então, dizemos que o limite de f de x quando x tende a A pela direita é L, se à medida que x se aproxima de A pela direita, f de x se aproxima de L.
certo? Então, é o mesmo conceito de limite. Se você ver lá o que eu escrevi sobre a definição de limite, você vai ver que isso é a mesma coisa, só que agora eu estou contabilizando só valores de f, só valores de x maiores do que a, e não os menores, certo? Então, o limite à direita, ele contabiliza só x se aproximando de a por valores maiores do que a. Da mesma forma, a gente define o que é o limite quando x tende à esquerda, certo? Então, eu não vou colocar aqui, não vou reescrever isso de novo, né? Eu vou só colocar a observação sobre o que muda, né? Então, dizemos que x tende a pela, vou botar aqui, esquerda. Né? Aí, como seria pela esquerda? Seria pela esquerda se à medida que se à medida que x se aproxima de a pela esquerda, né? Como assim pela esquerda? X menor do que a, né? X se aproximando por esse lado, f de x se aproxima de L. Certo? Então, a definição dá exatamente igual quando você coloca pela direita ou pela esquerda. Tá? A notação que a gente usa para limite lateral, eu já mostrei aqui a vocês, né? Então, vou só escrever aqui de novo. Notação é a seguinte, é que o limite pela direita, a gente coloca, vou botar assim, a direita, pela direita, é o limite, quando x tende a A, aí a gente bota um maisinho aqui em cima, como se fosse um expoente, certo? Mas esse expoentezinho mais, ele só está indicando que eu estou pegando o limite pela direita de A, pelos valores de x maiores do que A, certo? Então, de f de x. Pela esquerda, o símbolo é similar, só que é quando x tende a menos de f de x. Geralmente a gente lê essa expressão do jeito que eu li aqui agora, né? O limite de f de x quando x tende a mais, ou o limite de f de x quando x tende a menos. Né? Podendo trocar aí esse mais e esse menos, ou pela direita ou pela esquerda. Tá? Mas pode ler assim mesmo também. Limite de f de x quando x tende a mais, ou limite de f de x quando x tende a menos. Certo? Onde é que a gente percebe a diferença entre esses dois conceitos? Certo? E qual é a relação entre eles, né? Que também é um objeto, é um detalhe muito importante. Tá? A gente observa, por exemplo, quando a gente tem funções que são definidas por várias expressões. Certo? Então, eu vou tentar indicar aqui só um exemplo visual, né, do que seria a diferença, exatamente. Então, quando a gente tem uma função desse tipo aqui, tá? Então, a função, ela é definida através de mais de uma expressão, e nesse exemplo aqui, eu não vou colocar exatamente a expressão, eu vou colocar um gráfico aqui, por exemplo. Tá? Vou botar isso aqui um pouquinho para baixo. Exemplo. Então, digamos que o gráfico da nossa função fosse algo que, sei lá, vem daqui assim, e aqui para aqui. E aqui ela recomeça fazendo assim, certo? Então, qual é a diferença, né, entre esses conceitos de limites? É que se essa aqui é o gráfico da nossa função f, né? Então, veja só. Para o conceito de limite, o limite de f de x, quando x tende a A, não existe. Por quê? Porque não existe um único valor do qual o valor de f de x se aproxima quando x tende a A. Se você olhar para essa função, você vê que vindo daqui, a função se aproxima desse valor aqui. Mas se eu vier desse lado, o f de x se aproxima desse valor aqui. Então, assim, não existe... deixa eu
dar só uma melhorada aqui nessa função, porque isso aqui pode gerar uma interpretação errada sobre o processo inteiro. Então, vou colocar assim, só para ficar mais visível. Tá? Então, aqui assim. Pronto. Então, não existe um único valor que você diga assim, quando x se aproxima de A, f de x se aproxima de L. Não existe, tá certo? Mas, esse é um típico caso em que não existe o limite, porém os limites laterais existem, né? E aí, nesse caso, né, se você avalia aqui, quando x se aproxima de A pela direita, você observa que o f de x, aqui em cima, deixa eu botar ele um pouquinho mais à direita, só para ficar visível aqui o que eu quero mostrar. Você percebe que quando x se aproxima de A, o f de x está onde? O f de x está aqui. Quando x se aproxima de A, o f de x se aproxima desse L1. Então, a gente coloca aqui que o limite de f de x, quando x tende a A mais, pela direita, é L1. Já se a gente fizer a avaliação contrária, né? Bota aqui o x, e aí quando o x se aproxima de 1 por esse lado aqui, o que é que a gente observa? A gente observa que o valor de f de x ele está se aproximando aqui do L2, né? Quando eu arrastar o x, né? Como se x fosse um controle deslizante, né? Eu arrasto o x, o f de x ele vai descendo até chegar aqui pertinho de L2, quando eu pego sempre à esquerda. Então, isso me diz que o limite de f de x, quando x tende a A menos, quando x tende a A pela esquerda, é L2. Certo? Então, essa é a diferença entre os x e os limites. Enquanto o limite, mesmo na ideia que a gente viu antes, não existe, os limites laterais sim existem. Certo? E aí, dessa análise aqui, a gente também já tira uma observação legal, que é a relação entre esses dois. Por quê? Porque a gente sabe que quando o limite existe, não importa o lado pelo qual o x se aproxima de A, o f de x se aproxima sempre do mesmo valor. Então, a gente já tira aqui, se o limite de f de x, quando x tende a A, é L, então isso significa que, vindo pela direita ou vindo pela esquerda, os limites vão ser iguais, ou seja, os limites laterais vão ser iguais. Da mesma forma que você pode observar também que, se os limites laterais dão iguais, então é porque quando x se aproxima de A por um lado, vai dar igual do que x se aproximar pelo outro. Então, no fim das contas, essas duas curvas elas vão se encostar, fazendo assim com que a função ela seja contínua. Certo? Então, fazendo assim com que o limite exista, né? E o limite vai ser um dos limites laterais, que vão ser iguais, né? Então, também isso acontece. Quando os limites laterais são iguais, o limite existe, tá certo? Isso é uma proposição que a gente vai ver já e vai aplicar em uma situação, tá? Então, vamos ver uns exemplos práticos agora, onde a gente tem uma expressão e a gente quer analisar esses limites laterais aqui e quer saber se o limite existe, né? Como é que a gente faz isso? Então, exemplo. O exemplo é assim: calcule o limite de f de x quando x tende a A1 com... Aí eu vou dar quem é a expressão de f. f de x é igual a x ao quadrado, se x for menor do que 1, e 2x se x for maior ou igual que 1. Tá? Então, tá aí a expressão de f, e a pergunta é bem clara. Qual é o limite de f de x quando x tende a 1 nessa situação? Tá? Existe esse limite? Não sabemos, certo? Mas o que é que a gente sabe? A gente acabou de ver agora os conceitos de limite lateral. Então, a gente pode calcular o limite quando x tende a 1 à esquerda
e a direita para essa função e avaliar a partir daí se o limite existe ou não. Certo? É isso que a gente vai fazer. Então, vamos começar, então, calculando quem é o limite de f de x quando x tende a 1 pela direita. Certo? Então, quando x tende a 1 pela direita, o que me interessa são os valores de f de x quando x é maior do que 1. Quando x é maior do que 1, como é a expressão de f? Me digam aí. Como é a expressão de f quando x é ao maior quadrado, do né, que... professor? Não. No caso contrário, 2x. 2x, se x for maior ou igual a 1. X é maior do que 1, f de x é 2x. Então, eu vou trocar aqui, quando x tende a 1 mais, a expressão de f de x é 2x. Então, eu coloco aqui o 2x. Só que o 2x é uma função contínua, né? Então, o limite é só substituir. Então, quando eu coloco 1 no lugar de x aqui, eu vou ter 2 como resultado desse limite. Então, o limite quando x tende a 1 pela direita, dá 2. Já quanto vai dar o limite quando x tende a 1 pela esquerda de f de x? Quando x tende a 1 pela esquerda, a gente vai ter uma situação diferente. Porque agora, quando x é menor do que 1, quem é a expressão de f? X ao quadrado. X ao quadrado. Mas aí segue, né? Isso aqui é uma função polinomial, também é contínua, é só substituir. Então, quando eu coloco 1 no lugar de x ao quadrado, eu vou ter 1 ao quadrado, que é 1. Então, esses limites laterais deram diferentes. Então, o que é que isso significa para a gente? Que não existe o limite quando x tende a 1 de f de x. Certo? Porque se existisse, o limite lateral tinha que dar o mesmo, né? Dos dois lados, f de x tinha que se aproximar do mesmo valor, mas isso não acontece, tá? O gráfico dessa função, só para vocês saberem como é que fica, ele é assim. Vou botar aqui para trás a expressão. O gráfico é assim. X, Y. Né? Para x até 1, o gráfico é o gráfico de x ao quadrado. O gráfico de x ao quadrado é uma parábola com vértice na origem e com cavidade para cima. Só que ela vai se repetir assim até x igual a 1. X igual a 0, x igual a 1 é aqui, assim, pronto. Aí aqui é bolinha aberta. Em x igual a 1. E aí, a partir de x igual a 1 é 2x. Só que 2x é aqui. Quando x é 1, aqui dá 2, que foi o que a gente acabou de analisar, né? Aqui dá 2. Então, bolinha fechada em 2. E uma reta para cima, né? É uma função afim, né? Uma função linear, daquelas que a gente viu na aula passada. Então, o gráfico é assim. Ele tem essa parte desconectada aí. Tá? Ok? Então, essa é a ideia. Outro exemplo que a gente pode fazer aqui é que a gente conhece uma função que ela é dada por duas expressões, que é essa aqui, exemplo. Tá? Então, a situação do limite lateral, ele vai ser particularmente importante quando a gente tem funções com mais de uma expressão. E mais para frente ele vai ser importante também quando a gente for analisar uma extensão do conceito de limite, que é o caso dos limites cujo resultado é infinito. Aí a gente vai ter que relembrar disso aí. A gente vai ver na próxima aula. E aí, qual é o exemplo aqui? O exemplo aqui agora é o limite quando x tende a 1 mais da função módulo de x sobre x e limite quando x tende a 1 menos módulo de x sobre x.
Certo? Desculpa, não é 1 não, tá? É 0. 0 mais e 0 menos. Aqui a gente tem um problema que a gente sempre tinha antes, né? Que é o caso em que o denominador dá 0, né? Então a gente não vai poder calcular isso só substituindo. A gente vai ter que avaliar essa expressão aí antes de fazer as contas. Só que aí como é que a gente pode fazer para... primeiro vamos lembrar quem é módulo de x, né? Módulo de x é aquela função que é x, se x for maior que 0, e menos x, se x é menor ou igual que 0. Né? Então, ela tem essa cara aí. Então, como é que a gente vai calcular esses dois limites? Calculando primeiro o limite à direita, né? Quando x tende a 0 mais, a gente tem limite, quando x tende a 0 mais, de módulo de x sobre x. Né? Aí a gente vai lembrar que o limite à direita considera os valores de x aonde x é positivo. Né? Então, quando f de x é positivo, quanto é módulo de x? Quando f de x é positivo, o módulo de x é x. Então, isso é o limite quando x tende a 0 mais de x sobre x. Ora, mais x sobre x é 1, independente do valor de x, desde que não seja 0. Então, isso é 1. Tá? Eu posso até... Não, deixa assim mesmo. Certo? Mas e o limite à esquerda? Bem, o limite à esquerda, x tende a 1 menos a 0 menos de módulo de x sobre x. Então, agora, como a gente está pegando o limite à esquerda, a gente está considerando valores de x menores do que 0. Quando x é menor do que 0, quanto é o módulo de x? Quando x é menor do que 0, o módulo de x é menos x. Então, vai ficar menos x sobre x. E aí segue a análise. Menos x sobre x, independente do valor de x, é igual a menos 1. Portanto, o limite é menos 1. Certo? Então, esses são os limites laterais dessa função. O gráfico dessa função, da função módulo de x sobre x, ela é assim. Quando x está à direita, módulo de x é x. Então, módulo de x sobre x vai dar sempre 1, independente do valor de x. Então, o gráfico dessa função vai ser aqui em 1. Enquanto que em x, bolinha aberta, porque essa função não está definida em x igual a 0. Enquanto quando x é negativo, vai ser aqui em menos 1, porque f de x vai ser menos 1 para todo x. Bolinha aberta aqui também. Menos 1. Esse é o gráfico da função. E daqui você observa que, de fato, quando x se aproxima de 0 pela direita, o f de x se aproxima de 1. Não só se aproxima, como ele é sempre 1. Né? Mas ele se aproxima de 1 quando x se aproxima pela direita. Já quando ele se aproxima pela esquerda, o f de x se aproxima de menos 1. Tá aí a análise. Certo? E aí tá feito. Certo? Então, esses são os limites laterais. E aí, os limites laterais, eles permitem que a gente faça o seguinte, a gente tem uma maneira de avaliar se uma função é contínua ou não. Né? A gente pode avaliar se se o limite existe ou não, através da derivada do limite lateral, mas a gente também pode avaliar a continuidade. Afinal, continuidade é um conceito relacionado com o limite. Né? Então, a gente sabe que uma função é contínua em A quando o limite de f de x, quando x tende a A, é o f avaliado em A. Né? Mas aí, agora, levando um pouco em consideração esse lado aqui, a gente sabe agora que o limite existe quando os limites laterais existem e são iguais, né?
é igual ao limite de f de x, quando x tende a pela esquerda, né? Quando esses dois limites são iguais, o limite existe e é igual ao resultado desses dois limites. Então, se a gente junta essas informações aqui de uma vez só, a gente tira a proposição que eu vou colocar aqui escrita direitinho, certo? Então, proposição uma função f é contínua em A aqui um elemento do domínio de f, se existem na verdade, eu posso colocar de um jeito tudo junto, né? Se o limite de f de x, quando x tende a mais de f de x, é igual ao limite de f de x, quando x tende a menos, e além disso, o limite, esses limites são iguais ao f de a. Pronto, agora sim. Então, a gente tem essa estrutura aqui que permite analisar se uma função é contínua ou não em um determinado ponto através dos limites laterais. Certo? Então, quando a função é contínua em A, os limites laterais não só existem, como são iguais a f de A. Né? Então, os limites laterais existirem vai dizer, e serem iguais, vai dizer que o limite existe. E o limite existe sendo igual a f de A, a função é contínua em A. Certo? Então, um exemplo aqui. Um exemplo aqui é... deixa eu colocar aqui... Tá, eu vou pegar uma variação do exemplo anterior. Então, é o seguinte exemplo. Sendo f de x igual a x ao quadrado, se x é menor do que 1, ou k vezes x, aí aqui eu coloquei um k para ajudar, se x é maior ou igual que 1, certo? Sendo f essa função aqui, determine... Professor, acho que você esqueceu de passar. Passei, vou passar agora. Determine o valor de k que torna f uma função contínua em x igual a 1. Certo? Determine qual é o valor de k que faz com que a função seja contínua. Tá? A gente viu aqui no exemplo anterior, cadê o exemplo aqui? Aqui, que nesse caso aqui, né, as funções, a função ela não é contínua, né? De um lado o limite de uma coisa, do outro lado o limite de outra. Isso faz com que a função ela seja assim, né? Tenha esse gap entre as curvas, né? Então, uma função do tipo k vezes x, f de x igual a k vezes x, vai ser uma função igualzinha a essa, 2x. A diferença vai ser a localização desse ponto. Ele vai estar um pouquinho mais assim, mais para baixo, ou mais para cima, né? E aí a pergunta que a gente está fazendo aqui é qual é o valor de k que eu coloco lá na expressão que faz com que essa retinha ela cole com a parábola que está aqui do lado esquerdo. Né? Então, qual é o valor de k que me dá a função que cola direitinho ali no gráfico, aí a função passa a ser contínua em x igual a 1. Tá? Então, essa é a análise que a gente vai fazer aqui agora. Ok?
Então, quando é que a gente sabe que a função é contínua em A? A gente sabe que a função é contínua em 1 quando o limite de f de x, quando x tende a 1 pela direita, é igual ao limite quando x tende a 1 pela esquerda de f de x, e essas duas coisas são iguais ao valor de f em 1. Tá? E aí eu pergunto, qual é o valor de f quando x é 1? Quando a gente coloca x igual a 1 aí, qual é o valor de f? O próprio 1. Não. Como é que a gente avalia uma função? Se eu sei se x é 1, quanto é que dá f de 1? 1K. Vai ser k vezes 1. Exato, né? Porque x é 1, aí você tem que usar a expressão de baixo, que é o que as expressões estão lhe dizendo aí. Então, quando o x é 1, o f de 1 tem que ser calculado usando a expressão de baixo. Então, vai ficar k vezes 1. Então, f de 1 é k. Certo? A gente só precisa agora calcular essas duas coisas aí e ver o que é que a gente precisa ter para que o resultado seja k. Tá? Do lado esquerdo, do lado direito, vou calcular aqui de azul, o limite, quando x tende a 1 mais de f de x, vai ser o quê? Quando x tem à direita, o resultado vai ser k vezes x, né? Então, vai ficar limite kx, x tende a 1 mais. Só que k vezes x é uma função contínua, é uma função polinomial, né? Porque k é uma constante que a gente quer saber quem é, mas é uma constante. Então, só substituir. Então, isso vai dar 1 vezes k. Olha aí. O limite lateral à esquerda já dá f de 1. Tranquilo. Para qualquer que seja o k. Vamos calcular agora o limite à direita. Então, o limite à direita da k, qualquer que seja o k. O limite à esquerda a gente vai descobrir agora. Quando x tende a 1 menos de f de x, quanto é que vai dar? Quando x tende a 1 menos, a expressão tem que ser o x ao quadrado. Então, vai ficar limite, quando x tende a 1 menos de x ao quadrado. X ao quadrado é contínua, é só substituir e o resultado vai dar 1. Certo? Então, se a pergunta é para que valor de k a função é contínua em x igual a 1, então o valor de k tem que ser quando 1 menos k, 1 vezes k, que é esse limite aqui, tem que ser igual a 1, que tem que ser igual a k. Né? O limite lateral à esquerda tem que ser igual ao limite lateral à direita, que tem que ser igual ao valor de f em 1. Então, k tem que ser igual a k tem que ser igual a 1. Então, quando k é igual a 1, a função é contínua. Ou melhor dizendo, quando k é igual a 1, quando eu analiso lá o gráfico da função para k igual a 1, ela vai ficar assim, x, y. Do lado esquerdo, eu vou ter aqui uma parábola bem bonitinha. Até x igual a 1. E daqui para frente, uma reta. Pouco importa se tem um bico aqui, né? Ela não vai suave, não, mas pouco importa. A questão é que colou. Isso faz com que o limite à esquerda seja igual ao limite à direita. E a função passa a ser contínua aqui nesse ponto. Ok? Alguma pergunta? Ô, professor, como é que o limite é da direita igual à esquerda se o da esquerda é 1 vezes k e o da direita é 1? Porque k, qual é a questão? O que é que o problema está lhe pedindo? O valor de k. Pronto. Então, o problema está pedindo justamente que você me diga para que valor de k os limites à esquerda e à direita vão ser iguais. Então, para os limites laterais à esquerda e à direita serem iguais, 1 vezes k tem que ser igual a 1. Entendi. Entendi agora. Entendeu? Aí, no caso, quando substituir, vai dar 1 de qualquer jeito. Vai ficar igual, né? O resultado dessa equação é que k tem que ser igual a 1. Vai igual a 1. Entendi agora, desculpa.
Não, desculpa não. Pergunta foi uma boa pergunta. Alguém tem mais alguma pergunta? Olha, eu posso parecer um pouquinho grosseiro respondendo pergunta, mas eu juro que é com amor, certo? É com amor, assim, de quem está respondendo a uma pergunta de um filho. Tá? Então façam, mesmo que seja bem besta, mesmo que seja bem ruim, mas façam, não deixem de fazer não, porque o mérito da resposta é o seu aprendizado para com a pergunta, né? Se você não entendeu, você precisa entender. Então, façam, reperguntem. Certo? Pronto. Aí agora eu vou fazer o seguinte. Eu vou começar a dar início aqui com vocês. Antes de ver mais uma técnica de cálculo de limite, eu vou ver aqui com vocês brevemente o que a gente chama de extensões do conceito de limite. Certo? O que são extensões do conceito de limite, certo? Eu vou ver brevemente e aí a gente vai ver exemplos só na próxima aula, tá? Sempre, assim, exemplos práticos. E aí a gente vai ver esses exemplos práticos junto com mais uma técnica de integração, que é o caso de mudança de variável para o cálculo de limite. Então, vamos ver aqui extensões do conceito de limite. Tá? O que são extensões do conceito de limite? A gente viu um conceito de limite que é um pouco limitado, no seguinte sentido. Se não existe um L que satisfaz aquela propriedade, então o limite não existe. Certo? E isso não vai mudar. Tá? O que a gente vai ver aqui, alguns dos casos que a gente vai ver aqui, são inclusive casos em que o limite não existe. A rigor, o limite não existe. Mas a gente pode dizer um pouquinho mais sobre esses limites devido à expressão, devido à característica desse não existir, certo? Então, assim, vão ser uma dessas situações, que é a que a gente vai ver primeiro, eu acho. Eu quero ver primeiro essa. É o caso em que, são casos em que o limite não existe, certo? Então, a rigor, o limite não existe. Mas você pode dizer um pouco mais, tá? Que caso é esse? Que caso é o caso dos limites infinitos. Limites infinitos. Tá? E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar aqui em termos de limites, de limite normal, o conceito de limite que a gente viu, mas esse conceito ele se estende também aos limites laterais, certo? Limites infinitos dizem respeito ao seguinte, a limites cujo resultado é infinito, ou seja, quando você calcula o limite, né, quando você faz x se aproximar de a, o f de x continua crescendo de maneira indiscriminada, indo até mais infinito. É assim que a gente diz, certo? Então, são limites que o resultado é infinito. A rigor, esses casos são casos de limites que não existem, mas a gente vai tratar eles como se não existissem, a gente vai tratar eles como se existissem, mas o valor real desse limite é um símbolo que vai lhe dizer algo sobre o comportamento da função, mas não necessariamente qual vai ser o valor do limite, ok? Então, o que é um limite infinito? Então, a gente diz que o limite de f de x, quando x tende a é mais infinito, quando x, quando f de x cresce, mas não é cresce só crescer, não. É cresce no sentido real, assim, ele continua sempre crescendo e sem se aproximar de valor nenhum, certo? Então, no sentido de que qualquer número que você pegue assim bem grande, o seu f de x vai passar em algum momento desse número que você pegou.
né? Então, quando o x cresce, muito à medida que x se aproxima de A. Certo? À medida que x se aproxima de A. Da mesma forma, a gente diz que o limite de f de x, quando x tende a A, é igual a menos infinito. A gente vai dizer a mesma coisa, só que ao invés de crescer, f decresce, né? Decresce virando um número muito grande, só que negativo, né? Um número muito negativo. Vou botar só aqui análogo. Tá? Então, esse conceito foi colocado em termos de um limite, mas ele pode ser colocado também em termos de limites laterais, né? Limite à direita, limite à esquerda, que eu não vou colocar aqui. Tá? Mas quando a gente pensa em limite à direita, a gente está dizendo que f de x vai para mais infinito quando x é maior do que A e se aproxima de A pela direita. Tá? O conceito se adapta tranquilamente. Certo? E aí, o que é que isso significa sobre a função, né? Só esclarecendo aqui. Deixa eu colocar aqui um gráfico. X igual a A. Eu vou colocar aqui o A. E aí, vou colocar essa retinha vertical aqui que ela vai me auxiliar. Os casos em que isso vão acontecer vão ser os casos em que, deixa eu colocar um x aqui qualquer, quando x se aproxima de A, se aqui for o f de x, então, x se aproximar de A faz com que f de x se aproxime, se afaste de zero cada vez mais, certo? Então, não é como se x continuasse crescendo até chegar a um valor aqui, não. Não é isso. Né? Do jeito que eu escrevi lá, pode parecer que é isso, né? Que x cresce à medida que x se aproxima de A. Não. O que eu estou dizendo é mais do que isso. É que x cresce de maneira que qualquer que seja o número bem grandão aqui que você colocou, vai chegar um momento que o f de x vai passar desse número. Certo? Então é nesse sentido. É no sentido que f vai crescer, mas ele vai crescer maior do que qualquer número que você coloque. Então, quando é que a gente vai observar isso numa função? A gente vai observar isso numa função quando ela tiver um comportamento desse tipo aqui. Vou botar em azul o gráfico, tá? Ela vem e à medida que ela se... Professor, então ela cresce em y, no caso, né? O contrário, né? Ela cresce em f. Né? Em f de x, que se aproxima de A, o f de x vai para mais infinito. Então, a função ela vai ter uma cara mais ou menos assim. Certo? Onde quanto mais perto você chega de A, mais para longe o f de x vai passar. Certo? Esse tipo de comportamento aqui, a gente chama de uma... Não sei se vocês já ouviram essa palavra. É uma assíntota. Certo? O que é que significa essa palavra, assíntota? Assíntota significa que se aproxima, mas sem se encostar. Essas duas curvas, né? A curva azul e essa retinha vertical, elas, à medida que a gente vai subindo aí, elas vão ficando cada vez mais perto, mas elas nunca se encostam. Elas vão sempre ficando mais perto. Isso é o que caracteriza uma assíntota. Nesse caso aí, é uma assíntota vertical. Uma assíntota vertical. Certo? Então, quando o limite é mais infinito, o comportamento vai ser esse, né? A função ela sobe aí, tem essa assíntota vertical com a função, com o gráfico subindo aí, indo para mais infinito. Quando a gente tem um limite indo para menos infinito, aí a gente tem uma coisa mais assim. Mesma coisa, só que para baixo. Assim.
Certo? Então, nesse caso aqui, a gente tem uma típica situação em que o limite dá menos infinito quando x se aproxima de A. No caso aqui, eu botei exemplos, um para a direita, outro para a esquerda, tá certo? Mas, na verdade, é mais para ilustrar a situação como um todo, para ilustrar as duas situações. Então, nesse caso aqui, quando x tende a A, o f de x vai para menos infinito. Já aqui, quando x vai para A, o f de x vai para mais infinito. Certo? Então, só esclarecendo um detalhe aqui, que infinito é um símbolo, tá? Então, infinito é um símbolo que vai indicar para você que essa função ela não vai parar de crescer. Ela vai crescer e ela vai ultrapassar qualquer limite que você colocar. Se você escolher um número aí, 7 bilhões elevado a 1 milhão. Pronto. Esse número aí, ele deve ter umas milhares e dezenas de milhares de casas decimais. Aí. Mas não importa. F, se aproximando de A, o f de x vai passar desse número em algum momento. Certo? Mais infinito é isso. É garantir que para qualquer número que você pegue, f de x em algum momento vai ultrapassar esse valor. Certo? Alguma pergunta? Uns exemplos clássicos que eu posso colocar, na verdade, um exemplo clássico aqui. É o caso da função y igual a 1 sobre x. Então, aí, no caso, y é o f de x, né? Y igual a 1 sobre x. Como é que fica o gráfico dessa função? Aí eu vou apelar para aquela tabelinha que a gente usou nas aulas anteriores, tá certo? Mas lembrando que esse não vai ser o método para fazer essa análise, né? X, f de x. X, f de x. Então, a questão aqui vai acontecer quando o x se aproxima de zero. Né? Quando o x se aproxima de zero, o denominador ele vai se aproximar de zero, né? Só que 1 sobre zero é um número que não existe. Então, o que é que vai ser isso quando o x se aproximar de zero? Vai depender disso aqui. Aí vamos tentar analisar seguindo aquela tabela. Né? Quando x é 1, vamos começar à direita, né? Quando x é 1, f de x vai ser 1 sobre 1, que é 1. Quando x é 0,5, né, 0,5 é 1 meio. 1 sobre x vai ser 2. Quando f de x for 0,1, f de x vai ser 1 sobre 0,1, que é 10. Quando x é 0,01, o f de x vai ser 1 sobre 0,01, que é 100. Né? E isso segue. Né? De maneira que se você escolher um número aqui, você consegue um valor de x de maneira que f seja maior do que esse número que você escolheu. Né? Então, quando a gente faz x se aproximar de zero pela direita, o f de x ele se aproxima de mais infinito. Ele vai para mais infinito. Ele cresce de maneira indistinta. Ele cresce sem se aproximar de nenhum número. Tá? Vocês estão conseguindo me ouvir? Ah, beleza. Sim, professor. Sim. É porque deu uma paradinha no quadro aqui quando eu escrevi aí. Certo? Então, é isso que acontece. Agora, veja que uma coisa interessante, né? Então, isso me diz o quê? Isso me diz que o limite, quando x tende a zero pela direita, né? Porque eu só peguei valores maiores do que zero, de 1 sobre x, é mais infinito. Né? Quanto mais perto eu chego de zero, 1 sobre x chega mais perto do infinito. Certo? Já se eu pegar valores menores que zero, ver o que, é que vai acontecer. Quando x é menos 1, 1 sobre menos 1 é menos 1. Já quando x é menos 0,5, 1 sobre menos 0,5 é menos 2. Quando x é menos 0,1, f de x vai dar menos 10. Se for menos 0,01, o f de x vai dar menos 100.
e por aí vai. Se eu botar menos 0,001, dá menos 1000, e por aí vai, né? Então, sempre que eu me aproximo de x pela esquerda, o f de x ele diminui menos ainda, né? De maneira que se eu escolher qualquer número aqui negativo, menos 7 bilhões, eu vou conseguir encontrar um valor de x tal que o f de x é menor do que esse número que eu escolhi. Certo? Basta eu escolher um 0,000 com a quantidade de casas decimais aí que eu quiser, de zero depois da vírgula. Né? Então, quando eu fizer se aproximar de zero pela esquerda, vou botar aqui 0 mais e aqui 0 menos. Então, o que acontece é que essa função ela se aproxima de menos infinito. Tá? Então, essa coisa toda aqui me diz que o limite, quando x tende a zero, menos, isso vai dar de f de x menos infinito. Certo? E o gráfico dessa função, eu acho que vocês já devem ter visto, porque isso não é uma função muito incomum de você conhecer no seu ensino médio, talvez. Certo? O gráfico dessa função é uma hipérbole, só que é uma hipérbole que ela é assim. Sim? E embaixo ela é assim. Tá? Então você percebe exatamente o comportamento que a gente conseguiu analisar através da tabela, né? Que para cada x, aqui, deixa eu botar um verde, se eu coloco um valor de x aqui, x igual a 1, o f de x, né? Então se eu faço o x se aproximar de zero pela direita, o que é que acontece com o valor de f de x? O valor de f de x ele vai aumentando indefinidamente, né? O valor de f de x ele vai crescer aqui. Já se eu pegar pela esquerda, x menor do que zero, então vai acontecer o mesmo com f de x, só que ao invés de crescer para cima, o f de x vai crescer para baixo. Mesmo isso não fazendo muito sentido. Né? Quando o x se aproxima de zero, né? Ó, o f de x vai indo cada vez mais para baixo. Só que sempre até ultrapassando qualquer valor, qualquer barreira que você coloque aqui, o f de x vai passar em algum momento, se você pegar x suficientemente próximo de zero. Ok? Deu para entender direitinho esses conceitos de mais infinito, menos infinito, tá? Então, hoje a gente vai ficar por aqui, tá bom? Na próxima aula, a gente vai fazer exemplos mais contundentes sobre isso, tá certo? Adiantando só um pouco, a gente viu nos exemplos anteriores que a gente consegue tratar casos indeterminados. O que são casos indeterminados? São situações onde a gente tem zero sobre zero. Né? Os casos em que vai aparecer que vão aparecer limites infinitos vão ser os casos em que a gente tem outro tipo de indeterminação. É outro caso que não é tratado pelas propriedades de limite, que é o caso em que em cima vai dar algum valor, mas embaixo vai dar zero. Esses casos aqui, eles são casos em que, a princípio, você deveria dizer que o limite não existe. A rigor, o limite não existe. Mas, quando em cima dá um número e embaixo o limite vai para zero, acontece algo como aconteceu nessas funções. Isso significa que essa função está se aproximando de mais infinito ou menos infinito. E aí a gente vai poder tratar esses casos também como indeterminações e, a partir das contas, dizer se vai para mais infinito ou menos infinito. Isso aí a gente vai fazer na próxima aula, tá? Esses são os exemplos que a gente vai tratar na próxima aula, certo? E aí, na próxima aula, a gente vê exemplos disso e vai ver uma outra técnica para calcular limite, que é o caso de mudança de variável. A gente consegue fazer uma mudancinha de variável lá e calcular o limite de uma forma diferente para simplificar a expressão. Tá ok, pessoal? Professor, posso fazer uma pergunta bem ligeira, né? Pode. No caso, essa função ela ficou desse jeito porque a gente poderia escrever essa expressão y igual a x elevado a menos 1, né?
Não, ela fica desse jeito pelo que a gente observou aqui do lado. Tá certo. Não é necessariamente porque a gente pode, é porque a gente observa que sempre que a gente aumenta o x, sempre que o x se aproxima de zero, o valor de f ele aumenta. Pensando à direita, né? O valor de f ele aumenta. Só que ele não aumenta se aproximando de algum número. Ele aumenta de maneira que ele vai ultrapassar qualquer número que você escolha. Entendeu? Ele vai para mais infinito. É a melhor maneira de descrever isso. Tá certo? E a gente observa, assim, nesse caso, a gente observa tanto pela tabela, né, mas a gente pode observar também pelas propriedades da própria função. Certo? Ok. Tudo bem? Alguma pergunta a mais? Pronto. Próxima aula, a gente volta, só que agora presencial, né, lá no CE Agri 1, eu acho. CE Agri 1, né? Eu acho que é agronomia lá. E a gente continua com isso aí. Tudo bem? Então, bom fim de semana para vocês e até próxima Até terça, professor. Só que Até, presencialmente dessa vez. Se prepare. Amém. Tchau, Se pessoal. prepara, misericórdia. Falou.